Amigos do 12 Esportes, eu sou André Pugliese, coordenador do site esportivo da Gazeta do Povo e da Tribuna. Estou aqui mais uma vez para um novo encontro com Leandro Requena, à minha direita hoje, e Murilo Basso, em frente aqui, à minha esquerda também. E nós vamos abrir este encontro com um pronunciamento oficial do senhor Murilo Basso. Murilo está com a palavra, por favor. Atenção todos que o Murilo vai falar. Tenho camisa de um monte de perna de pau aqui, como vocês podem ver. Não, mas o escudeiro não é perna de pau. O escudeiro é um jeito diga quem são os pernas de pau. Escudeiro, Dodô, Henrique Almeida. Tenho camisa de Marlos, tenho camisa de Carlinhos Paraíba. Não tenho nenhum problema em ter camisa de perna de pau, camisa de mau caráter que foi embora por decisão profissional. Não tenho camisa de bandido. Tá aqui, ó. Cortei. Arrumei. Substituiu, na verdade. Pelo meu nome. E a camisa é minha, eu faço o que eu quiser, vocês não me enchem o saco. Se você curte ter nome de meliante, trapaceiro, que tá lá no chip curtindo com a tua cara, tatua no peito, tatua na testa e não vai me encher o saco. E diga-se de passagem que muito boa a costureira, né? Sim, vale ressaltar o trabalho magnífico. Magnífico. Pode abrir aí, Leandro, mostrar por dentro pra quem não acredita que é a mesma. Não, é a mesma, dá pra ver. Quem precisar de uma indicação de costureira, me procure que eu dou o contato. Aliás, acho que muito do tumulto que deu foi por isso, né? Os caras não entenderam que o Murilo só cortou fora o nome do manga. É os guerreiros dos 25 segundos, aquela galerinha que vê um cortezinho de 25 segundos, sabe? Vem encher o saco dos outros. Vai encher o saco de outro. Camisa é minha, eu faço o que eu quiser. A minha nota oficial vai ficar na tela aí por alguns instantes. Perfeitamente. Bom, vamos para a pauta, então. Começar aqui... A do escudeiro vai sumir aqui. Faz a arrumação aí. Vamos deixar só... Vamos deixar só da Discord aqui agora. A do escudeiro vai sumir. A camisa que... A gente não pronunciou o nome dele, né? Não sei pra onde foi a do escudeiro. Não falo mais. Saiu o nome dele, entrou o nome do Murilo. E agora é assunto superado. Bola pra frente. Bola pra frente. Toque me voe. Leandro, vamos começar... Vamos começar do princípio? Do princípio, falando do jogo contra o Botafogo. A gente disse aqui que o Coritiba não perderia e nós acertamos. Porque na bola estava tudo indo certo, até que houve uma questão ali do VAR, que depois a gente vai abordar até com mais calma. Podemos falar agora também. Mas queria, Leandro, para começar a falar do desempenho do Coxa lá contra o líder do campeonato. O que dá para tirar de positivo desse jogo lá no Engenhão, que o Coxa acabou derrotado e perdeu a sua invencibilidade com o Thiago no comando? Em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Os amigos da mesa. O Glauco está ausente temporariamente. Bem lembrado, faltou falar isso. O Glauco ausente, volta na semana que vem. Ele viajou, mas no próximo podcast ele estará aqui. Bom, o Coritiba fez digamos assim, um bom primeiro tempo contra o Botafogo, porque conseguiu jogar de igual para igual com o melhor time do Brasil disparado no momento, né? Não tem nenhum time do futebol brasileiro jogando como o Botafogo. Esse que é o fato. O Botafogo está 12 pontos, acho que na frente do segundo colocado, a melhor campanha do primeiro turno dos pontos corridos. É um time que está jogando 12 pontos, exatamente. Conferi aqui à frente do Flamengo. É um time que está jogando por música, como diria o pessoal mais velho, assim. Então, o que fica de bom? O Curitiba jogou de igual para igual com o Botafogo até o momento que foi garfado. Não só o momento que foi garfado duas vezes ali, né? Porque o Botafogo abriu o placar, o Curitiba foi lá e empatou num golaço do Bruno. E depois teve o lance do gol anulado do Curitiba, que era um tipo de falta que ele não estava marcando desde o começo do jogo, ele estava apitando aquela famosa a europeia, né? Deixando o jogo correr, essas faltinhas ele não marca, o jogo corrido, tanto que os jogadores começaram a fazer esse tipo de falta, dar um tranco mais pesado, que ele não estava marcando. Então você estimula o jogador a jogar de uma determinada forma. Se ele é aquele cara que com 2 minutos de jogo já está travando tudo, o jogador sabe que ele não vai poder chegar junto a todo instante, que vai ter que ser mais comedido, digamos assim. Então ele prejudicou o Curitiba, anulou um gol, e não usou o mesmo critério no lance seguinte. Que quando o gol da virada não, 2-1 do Botafogo, ele anulou a virada do Coxa, e daí o gol do 2-1 do Botafogo, o Tiquinho Soares faz falta no Bruno Gomes, bem mais escandalosa até do que a falta que anulou o gol do Coxa, e ele não marcou nada.
ficou por isso mesmo. O VAR não chamou e o VAR, depois nós vamos falar sobre o VAR também. Exatamente. Teremos um bloco e ó, promete, viu? Promete. Então, o que ficou de bom foi o seguinte, que enquanto o juiz não interferiu no placar, a gente estava batendo de frente com o melhor time do Brasil. Obviamente, depois do 2-1, deu uma desestabilizada no psicológico dos jogadores. Tanto que vários jogadores do Curitiba tomaram cartão amarelo. O Robson tomou, não vai jogar o Robson? Não, o Robson não joga contra o Natanael tomou, e daí o Natanael com o cartão. O Natanael já. O pessoal já. O Natanael marcando naturalmente já é um negócio meio triste, né? Com o cartão, ele fica com receio. Daí com o cartão, o cara fez uma bela jogada em cima dele, 3-1. Aí virou já o time meio abalado psicologicamente, fora de casa, jogando com o melhor time do campeonato. Aí foi favas contadas, né? Mas eu gostei até o momento que o juiz nos roubou ali, que é o termo correto é esse. Enquanto ele não prejudicou o Curitiba, a gente estava encarando o melhor time do Brasil. A partir daquele momento ali desandou a maioria. E aí contamina todo o jogo, né? Depois a gente vai falar do VAR e tal, muda completamente a dinâmica. É outro jogo, entendeu? Se você, o jogo era para estar 2-1, em 2 minutos virou 2-1 para o adversário, cara. Você entendeu? E o jogador sente isso, assim como a torcida sentiu assistindo a partida. Imagina o cara dentro de campo. Não, e não é uma diferença de um gol, não. É uma diferença de 2. Ele tira um, teu e passa pro outro. Mas eu vou mais longe. Murilo, por favor. Do Leandro ali, que ele falou que o time jogou bem o primeiro tempo. Eu acho incrível que a gente consegue ver pontos positivos numa derrota de 4-1 até no segundo tempo. Eu acho que o time jogou bem até no segundo tempo. Ele lutou, correu atrás, enfim, tentou, né? Era óbvio que não ia conseguir reverter aquela situação. Mas continuou batalhando, então foi um jogo interessante, assim. Digamos que o primeiro tempo foi 3-1, com a participação direta do juiz. E o segundo a gente perdeu de 1-0, mas só que tendo que buscar o placar, né? Tipo, a gente tava tentando... Tava correndo atrás o tempo inteiro e o time competiu, enfim. Era óbvio que virar um 3-1 ali seria muito difícil. Eu falei que o placar não mostra o que foi o jogo, entendeu? Foi mais elástico do que o futebol. Sim, do que deveria ter sido. O time não levou uma surra. Sofreu 4 gols. 3 no primeiro tempo, dessa forma que nós falamos. Ele roubou um gol da gente e deu pro Botafogo de presente. Praticamente isso. E a gente vai abordar o VAR mais pra frente ali, mas... Eu odeio o VAR. De profundamente. Eu tenho uma opinião que aqui no futebol brasileiro... É muleta de incompetente, né? Não é só muleta, cara. Aqui o VAR serve pra endossar o erro, cara. Sim. O cara erra, o VAR vai lá, endossa o erro. E agora piorou. Porque agora o VAR erra também. É inacreditável isso, cara. O VAR erra. É um ódio à incompetência. Eles têm 4 caras lá em cima, 4 caras que ficam lá em cima, com 10 monitores. Foi a prova, né, Leandro? Porque se havia a expectativa assim, não, você tinha aquele clichê, né? Não dá para brigar com a imagem e tal, mas a questão não é a imagem, a questão é interpretar a imagem. Eles não sabem interpretar. Esse próprio lance do gol do Curitiba, cara. A imagem que daí depois, na segunda-feira à tarde, acharam um ângulo que de fato o Pantera bateu no... Mas eu consigo... Deu um chutinho no cara, daí o cara demorou 5 segundos para cair e foi falta. Só que daí o cara da ESPN até citou uma coisa. Esse ângulo o VAR não tinha. Não, melhor ainda, né? Você entendeu? Então aquele lance que todo mundo viu lá, não, mas foi falta. Esse ângulo o VAR não tinha. Quer dizer, o juiz não marcou e o VAR não tinha lance com falta lá, cara. Eu não sei o que os caras fizeram. Mas eu consigo entender a marcação da falta se o critério fosse adotado depois o tempo inteiro. Mas não foi. Mas mistura, né? Mistura tudo. Mistura interpretação no campo, com interpretação na cabine, com critérios, viram uma salada. Mas é que é um grave problema que a gente tem desde que eu me conheço por gente. Tu vai jogar no Rio de Janeiro, cara, é complicado a arbitragem. Você está insinuando alguma coisa? Eu acho que a famosa relação CBF, que é no Rio de Janeiro, com os clubes cariocas... Vamos cortar esse trecho aí. Não tô Você vai pro perfil do Felipe Neto, cara. Cuidado com o que você vai dizer. Não que eu acho que o juiz faz de má fé. Ele faz... Eu acho que faz má fé Faz mesmo. de pressão, cara. É aquela pressão. E eles ainda arrumam esses árbitros que nem eles botaram pra apitar. Nossa, diz que é um árbitro novo, não é um árbitro muito experiente, que acabou de... Tipo, fez poucos jogos na Série B, já pegou a Série A, e daí acontece essas coisas, cara. Vou proporcionar um corte pra internet. Vai, mas pense bem antes de falar. Deixar. Todo árbitro é naturalmente mal intencionado e bandido. Meu Deus do céu. Ninguém quer ser árbitro. Quem que cresce? Não, eu quero ser árbitro de futebol. Ninguém. Ninguém. Então, e vou dizer mais. Viu? Eu vou dizer mais agora sobre aquilo que eu estava falando, que é complicado jogar no Rio de Janeiro, que a arbitragem sempre é caseira. Vamos ser comedido, vamos ser mais comedido. Agora, vai ter o jogo contra o Corinthians e Itaquera. Não vou nem falar nada, né? Esses dias saiu a lista ali não sei se eu vi na Sport TV, em algum lugar assim, apareceu a lista das maiores invencibilidades entre os clubes da Série A. O Curitiba é o segundo. O Curitiba faz acho que 15 jogos, não ganha do Corinthians, um negócio assim, 14. Aí eu falei assim, mas também, toda vez que tu vai jogar em Itaquera é pênalti pro Corinthians?
Já tem um pênalti pro Corinthians, então já vou falar já tem um pênalti pro Corinthians e Já vai ter que fazer 2 gols pelo menos. Entra naquela história de você lutar contra o campeão do UFC lá em Las Vegas, né? O brasileiro. Você tem que nocautear o cara, senão você vai perder a luta. Então o Curitiba vai jogar contra o Corinthians na última rodada, já tem um pênalti pro Corinthians marcado. Já tô falando já tem um pênalti marcado. É daqui 2 semanas o jogo. Já tem um pênalti pro Corinthians marcado. Mas vamos falar então de uma notícia bem importante da semana, que é uma semana em que o Coxa fica em regime de preparação, né, já que há os confrontos de Libertadores e tal. Curitiba volta a campo no domingo, que foi a efetivação do Thiago Kozlowski como técnico agora, com T maiúsculo, contrato até o final do ano que vem. O Thiago comemorou essa efetivação. E aqui, como o nosso podcast é diferente, ou para usar um termo que eu abomino e muita gente utiliza, é diferenciado, a gente vai abordar também essa questão mística que envolve a efetivação do Thiago, porque aqui o Murilo defendeu, não sei se o Leandro também, que ele sendo interino seria melhor, tem menos cobrança e tal, mas agora não. O Thiago é o técnico do Curitiba. E aí, Leandro, isso é bom, isso é ruim? O que pode sair daí, cara? Não, eu acho que não poderia ser diferente, né? O Thiago fez ele conseguiu fazer uma mudança na forma do Curitiba jogar, na forma do Curitiba atuar, que ficou visível, né? Foi 180 graus. O Curitiba do Zago jogava de uma forma, o do Thiago jogava de uma forma completamente diferente. Colocou o Curitiba de volta no campeonato e agora a gente vai disputar o campeonato da forma que a gente sabe que é o Brasileirão. Fugir do rebaixamento com chances de fugir. Com chances de fugir do rebaixamento, uma luta inglória, só que é aquela mesma luta que se você consegue escapar 5 pontos da zona, você já está na zona de classificação da Sul-Americana. Isso. Então o Thiago conseguiu colocar o Curitiba nessa condição de ter chances de fugir do rebaixamento e até, quem sabe, se conseguir fazer uma campanha boa no retorno, se aproximar da área de classificação da Sul-Americana. Então eu acho justo, não poderia ser diferente, porque primeiro, o Curitiba não ia conseguir nenhum outro treinador de alto nível para contratar no momento que o Curitiba estava, que o Coxa estava eventualmente rebaixado, a gente estava com 4 pontos no campeonato, 4 meses sem jogar. Então ele conseguiu fazer uma revolução lá, o Curitiba entrou no campeonato de novo, voltou a jogar bola, né? A gente vai ter altos e baixos e tal, mas voltou a jogar bola. Então eu acho que o Curitiba acertou. Nesse fato, estão de parabéns. O Thiago era a única alternativa possível. Murilo, muda o nível de cobrança, de pressão sobre o Thiago, considerando que antes ele estava ali meio com salvando o barco, né? Então, ótimo, tudo que ele fazia, e ele de fato melhorou muito o time, só podia ser mesmo comemorado. Agora não, agora ele tem um compromisso com a equipe e tal. Você acha que muda alguma coisa? Ou, eu acho que no cenário do dia a dia não vai mudar muita coisa, mas o Thiago merece, né? Eu acho que é uma decisão errada ele aceitar ser efetivado por tudo que falamos em podcasts anteriores, que o Curitiba precisa da figura do efetivo permanente para ele ser chamado quando a gente precisar. Mas se o Curitiba for rebaixado, enfim, não conseguir, eu acho que vai se recuperar, tenho certeza aí. Acho que periga beliscar uma vaguinha ainda em algum lugar aí, porque tá jogando bola. Mas mesmo que não se recupere, o Curitiba deve muito ao Thiago. Porque no cenário que ele pegou o time ali, ninguém viria. Só desse cidadão ter aceitado assumir essa bucha, dado a cara a tapa ali, quando a gente tava com 4 pontos e o primeiro time fora da zona tava 9 pontos na frente da gente, sabe? Tem que aceitar o que acontecer com ele. Tem que ir com ele até o fim do ano e dar mais tempo mesmo, independente do que acontecer, que é mais ou menos o mesmo discurso. O Thiago é muito superior ao paraguaio, isso não tem nenhuma... ao Gustavo. Já assim, de cara, você pensa isso? Dá pra ver pela coletiva, pela organização do time, enfim, pelo dia a dia de trabalho, ele é um técnico muito melhor que o Gustavo. E com muito mais potencial de ser melhor. Mas a filosofia da diretoria teria que ser a mesma aqui nesse caso ali, que foi como contratou o Gustavo e mesmo não subindo, né? E mesmo caindo, continuou com o trabalho. Com o Thiago, o que acontecer tem que ficar com ele pelo menos... Não, mas ele vai ficar para Sul-Americano ano que vem, se Deus quiser, amém. Porque ele comemorou a questão de gatilhos financeiros, metas e não sei o quê. Imagino que, claro, o Thiago está começando, seja um técnico até consideravelmente barato, porque é a primeira experiência dele. Mas é uma grande oportunidade para ele. É isso que eu ia te perguntar, Leandro. Imagino que ele... Na verdade, antes era no primeiro momento era um grande desafio para ele como treinador. E ele transformou em oportunidade, não foi? Aí ele criou uma oportunidade, bem comentado, bem observado. Ele criou uma oportunidade e agora ele tem a chance da vida dele, né, cara?
Ele Sim. tem a chance da vida dele, que na verdade, assim, acredito que acontece com todo mundo. Todo profissional sonha em crescer na carreira. E ele é um cara que estudou para ser treinador de futebol. Daí ele vem numa crescente, foi auxiliar, aí foi treinador de sub alguma coisa, foi crescendo, estava no sub-20 do Coxa, aí foi para auxiliar da seleção brasileira, quer dizer, ele vem numa crescente. Experiência importante. Aí surgiu um desafio para ele, que era pegar o Curitiba no pior momento da história recente do Curitiba. Aliás, não só a história recente, acho que na história geral. Nunca vi o Curitiba ficar 4 meses sem ganhar um jogo. E olha que faz tempo que eu tô nessa lida, viu? E já peguei umas fases que, pelo amor de Deus, cara. E ele criou essa oportunidade. Ele fez uma boa campanha, assumiu o time agora, e agora depende dele, né? Tomara que ele seja. Ele tenha êxito. E aí eu espero também, torço pelo sucesso do Thiago, porque eu gosto do perfil dele, né? Que a gente se acostumou. E é curioso que o Zago, né? É interessante. Voltou. Não, é que o Zago e o Antônio, os duas pragas. Exatamente, tem relação. O Leandro falou de uma mudança de 180 graus, né? Então o Zago com aquele negócio de líder, cobrança, não sei o quê, é um cara, né, autoritário, agressivo. E aí pega o Thiago, um cara, não, calma, vamos conversar, vamos baixar a pressão. Vamos nos entender. Ele iniciou falando de gestão de pessoas, de conversar, dar moral para os caras. Então, pô, já fica um ambiente bem mais leve, né? E você percebeu que todos os jogadores saem elogiando ele frequentemente? Sim. Não a todo momento. O primeiro jogo, até que nas 2 primeiras rodadas, praticamente todos falavam isso. E sabe por que você consegue ver que o elogio é sincero? Porque os caras conseguem desenvolver o raciocínio ali. Não, o professor treinou o time bem. Acaba aqui. Eles conseguem continuar a conversa, sabe? Então dá pra ver que eles realmente acreditam e compraram a ideia. Até o teu jogador preferido, que foi embora pro Chipre, ele conseguiu falar bem do Thiago, cara. Ele falou assim, esse cara é fera. E o Thiago falou bem dele também, como pessoa e tal. Assim, tá errado. Mas é uma amostra de como ele... gerencia o elenco, ao contrário do Zago. Exatamente. Ao contrário do Antônio, que chegava e falava, me faltam peças, o time não joga bola porque me faltam peças. É muito distópico, né? O Antônio me faltam peças, o Zago é nada presta, o Thiago eu vou dar um jeito. Exatamente. Então, e tá indo bem. Se Deus quiser, vai ser o treinador pro ano que vem pro Coxa com objetivos bem maiores. Eu vou seguir a pauta aqui, que é feita por Murilo Basso. O Murilo Basso. E eu confesso que não soube de mais novidades, mas vou seguir aqui com relação ao Paulo Autori. Ainda é um mistério, a gente já pode descartar a figura do Autori. Eu acho que vocês sabem aí dos pelo que eu sei, que é praticamente descartada a vida dele. Porque chegou com o colombiano, do Atlético Nacional. É que na verdade assim, o namoro começou animado, mas já deu uma esfriada logo em seguida, porque vazou a informação que ele estava negociando com o Coxa, e bem na época ele estava saindo lá do Nacional, e ele... Uma história meio parecida com aquele treinador que foi pro Flamengo, que era saiu do Corinthians, foi pro Flamengo, como é que é o nome? Vitor Pereira. Uma história parecida. Ele chegou lá, falou que tava com uns problemas particulares, queria voltar pro Brasil, e daí nisso vazou a informação que ele vinha pro Coxa. Então foi meio complicada assim, a situação. Acho que ele não vem mais, não. Não vou cravar que ele não vem mais, mas ficou bem mais difícil, assim, entendeu? Porque até tinha uma questão relacionada ao próprio Thiago, né? Que a permanência do Thiago estaria atrelada a um cara mais experiente para servir de escudo ali e tal. E aí, Murilo, caso não venha o Autori, você acha que realmente precisa dessa figura? Teria que vir um outro cara? Não precisa de porcaria nenhuma, chega desse cara. É que é um modelo que, se você analisar, está acontecendo isso no futebol brasileiro. Aconteceu aqui no nosso rival, no Atlético. O Filipão era o cara... do técnico dos técnicos. O coordenador técnico, o técnico dos técnicos. Era o Filipão e daí era o Paulo Turra. Isso. Aí no Fluminense era o Abel com o Diniz, daí o Abel ainda continua lá, mas ninguém mais fala dele. Sabe? Então não é um negócio assim, não é uma novidade. Talvez a SAF queira seguir por esse caminho. Só que vai trazer quem agora? Me diga. Não tem ninguém assim difícil, nesse perfil assim, experiente e vitorioso, né? Sim. Sabe, experiência e vitorioso. Por exemplo, o Luxemburgo, que está no Corinthians, ele tem esse perfil de ser um técnico, de uns técnicos, né? Sim. Daqui a algum tempo. Mas quem, cara? Porque os outros ainda estão no mercado. Por exemplo, o Mano Menezes é um cara que já tem uma certa idade, já tem uma certa experiência, vitorioso. Mas ele não vai querer ser coordenador técnico, ele vai querer ser técnico, porque ele tem mercado no mundo inteiro. Até. Não na Europa, né? Mas tipo, ele pode ir para uma Arábia, pode ir para um lugar desse. Encheu nariz de dinheiro. Que ficou, ainda. curioso, né? O futebol tem essas, com o tempo, vai modificando, assim.
Porque antes sempre se falava na figura tal lá do diretor de futebol, né? Que era o cara lá, o sabichão e tal, que tocava. Só que esse futebol moderno agora, e o Curitiba se inseriu definitivamente nesse contexto, com a SAF, tem a figura do Head. E aí tem o CEO e tem não sei o quê. E aí, para não ficar, eu acho, com essa cara do diretorzão amador, assim, o cara que, né? Eles meio que criaram esse técnico dos técnicos. E agora meio que virou uma necessidade, parece, né? Porque não vai ser o Arthur, esse cara, né? Não. Então fica essa questão se vem ou não vem. É uma curiosidade que a gente vai ter agora nos próximos dias aí para ver como que a SAF vai fazer. Você vai seguir o conselho do Murilo aqui, que não precisa de nada, deixa o homem trabalhar lá. Ou vai colocar um cara mais experiente. Não, tudo bem, se for procurar um cara mais experiente, eu apoio. Tem um nome para indicar? Não tenho nenhum nome, mas... Cara, eu fico pensando assim, não vem ninguém na cabeça. Pois mas se for procurar, mas chega desse papo de Paulo Autuori, eu não aguento mais falar do Paulo Autuori. Cara, Paulo Autuori acho que enrolado, não né? vem, cara. Não vem, que não vá vem. pra Colômbia de novo, saca? Volta lá. Fale pra ele, fale que a sogra dele tá boa. Já e o Paulo Autuori ainda tem essa questão que o Filipão protagonizou aqui também, dessa indecisão, né? Uma hora é técnico, aí não é mais. Aí volta a ser, aí é diretor, aí não é mais, aí não sei o quê. E briga com aí todo vem, mundo. aí briga não com vem. todo mundo. Pois daí não quer falar com ninguém. Daí xinga todo mundo. É bem louco também. Complicado. Vamos fazer uma análise aqui, assim, de forma geral. Da janela? Exatamente. Fechou agora na quarta-feira. O Curitiba trouxe 8 reforços. Vamos lá. Aqui. Você tem aí? Tenho. Zagueiro Reinaldo, lateral direito Rainer, os volantes Fran Sérgio e Sebastião Gomes, e os atacantes Edu, Maurício Garcês, Diogo Oliveira e Lucas Barbosa. Eu até tenho um levantamento do Globo Esporte que indicava que o Curitiba gastou cerca de 4,8 milhões de reais nesse pacotão aí. É bom o pacote? Vamos começar com você, Murilo. Você acha que é o suficiente para o Coxa encorpar o time aí para fugir do rebaixamento? O Curitiba foi vítima do que ele próprio criou nessa janela, né? Porque no começo da janela era muito difícil contratar qualquer cidadão, porque ele olharia para um time com 4 pontos fundado na zona de rebaixamento. Não vou embarcar nessa barca, né? Criou-se uma expectativa de nomes também. Enfim, né? não interessasse quanto você pagasse para o cidadão, provavelmente ele daria uma refletida, né? Falar, não vou me meter nisso daí. Mas eu acho que são nomes dentro do que poderia ser trazido diante de todo esse cenário. E eles são melhores. A gente já falou sobre isso várias vezes nas edições anteriores ali, porque quem estava era muito ruim. O Sebastião vai ser titular, isso daí com certeza daqui a algum tempo. Vai lá, diga. O Diogo, os 2 jogos que ele fez... Foi bem. É um negócio absurdo. A melhor em relação ao que a gente tinha. Não vou citar o nome de quem. Daquele. Não é daquele. É do o outro. O Sim, outro, entendi. sabe? Não vou citar. Não vou citar. Sim. Mas o Diogo já tem um gol e uma assistência, sabe? Tem 2 jogos, um gol e uma assistência. Pô, pelo amor de Deus, cara. Que melhor. É um cara que corre, tromba. E o Pino faz gol desde o Paranaense. Acho que desde que ele nasceu ele não faz gol, sabe? Se você for velho. Não, ele fez um gol bonito lá, não lembro contra quem foi, acho que foi contra o Cascava. Foi contra o Foz, cara. Foz, isso, contra o Foz. Enfim, o Diogo é muito superior. O Edu e o Maurício Garcês estão completamente fora de forma. O Edu ainda, tá do né? meu tamanho ainda, né, cara? E você sabe que tem um problema pro Edu Dizem entrar que esse é o tamanho dele mesmo. Né? Ele é um cara mais Sim, corpulento. só que assim, tem um tal. problema, que é uma coisa. O atleta profissional, ele tem que emagrecer, mesmo que ele seja grande e gordo, ele tem que ter vigor físico. Então tem a questão fisiológica. Ele não pode simplesmente emagrecer e ficar fraquinho, entendeu? Ele tem que continuar forte. Então se ele já é meio encorpado, ele tá gordo, ele tem que voltar a ser forte. Cara, isso vai demorar pra ele entrar em forma, cara. Mas mesmo assim, não contra o Botafogo, mas na atuação anterior ali contra o Cruzeiro, ele já jogou melhor que aquele outro que não deve ser nomeado, sabe? Então são opções melhores, né? Sempre que entra o Fran Sérgio, ele ainda não tem condição de jogar, e a gente zoou o Fran Sérgio, a contratação do Fran Sérgio no começo, que foi a primeira, né? Então, da leva ali, cara, ele dá uma tranquilidade ali no meio campo, que assim, já é um alívio mais ver, experiente, sabe? né, cara? Jogador mais experiente, então, jogou na Europa. É uma janela ok dentro do que nos foi condicionado ali. Eu Leandro, acho assim, ó. Vai lá. Se você analisar friamente, a gente perdeu o nosso melhor atacante, que era o Manga. Trouxemos um meia muito, muito bom jogador, que é o Seba Gomes. Então, digamos assim, que empata nessa, né? Não empata. Não, calma. Com uma vantagem que a gente vai ter um meio de campo mais forte agora. E o meio de campo é o coração do time, né?
Então a gente sai ganhando, digamos assim. Sai ganhando também porque ele não é mau caráter. Também isso. Obrigado. Então o Curitiba saiu ganhando nessa troca assim, entre os principais ali. Só que não contratou um atacante ainda do nível de fazer, principalmente da objetividade, de ser decisivo, assim como o Manga era. A gente não contratou. Existe a possibilidade de vir o árabe lá, como é que é o nome dele? Salim lá? Slimani, né? Slimani. Slimani. Argelino. Por quê? Porque fechou a janela de transferências no futebol brasileiro, mas existe a possibilidade de você contratar jogador livre no mercado até setembro. Sim. O que é livre no mercado? O cara tá sem contrato com clube nenhum. E tem vários nessa situação. Sabe? Então existe a possibilidade. Talvez não seja ele, mas ainda Às existe. vezes os caras não vão conseguindo oportunidade, vão sobrando. Né? Vão sobrando no mercado. Então existe essa possibilidade de você talvez ainda buscar um atacante mais decisivo para o Curitiba. Mas no geral, eu concordo com o que o Murilo falou. Não foi a janela de transferência dos sonhos da torcida, mas melhorou o elenco. Porque se você vê a barca que saiu, Tem gente saindo até hoje, cara. perto da que entrou, Um negócio assustador. o elenco melhorou. Você entendeu? O elenco melhorou. Tipo, o Thiago vai ter melhores opções, assim. Tá tendo já melhores opções na hora de substituir. Porque eu lembro que o Zago falou isso uma vez, né? Falou assim, pô, o time tá mal, eu olho pro banco, não tem nada. Nem técnico, né? Olha pro banco, não tem nem técnico. Foi no dia das ovelhinhas que ele falou Sim, isso, né? Ele xingou os caras da ovelhinha, ele falou isso. Uma das pérolas dele foi essa história pro banco, não tem nada. Daí, nem técnico, né? Nem não técnico, tinha nem faltava o técnico. também. E era verdade, cara. Se você vê a lista de dispensas ali, eu vi na internet, alguém mandou essas páginas do Curitiba no Instagram, colocou, meu senhor amado, cara. Era uma lista de bagre daquelas de fazer inveja aos times do Samir Namori e do Bacelar lá, cara. Mas eu quero falar de dois nomes aqui que foram confirmados por último. Se vocês têm algum conhecimento a respeito da dupla, e curiosamente, a não ser que o Murilo tenha escrito errado aqui, o zagueiro Reinaldo com Y, Com Y. e o lateral direito o Rainer com Y. O lateral direito eu não lembro dele, cara. O que dá pra falar dos dois aí? Agora o Reinaldo, ele foi bem no Goiás, né? O que é engraçado dele, o Curitiba tentou contratar ele no começo do ano, ele foi pro Cruzeiro, parece que ele se lesionou lá no Cruzeiro, perdeu completamente a posição pro Castan, que jogava aqui, e daí ficou até aquela brincadeira da torcida, né? A gente não mandou embora o Castan para contratar o reserva dele. Pra não contratar na época ainda. Não contratamos e agora contratamos o reserva do Castan. Mas se ele jogar o que ele jogou no Goiás, ele é Pode ajudar. Assim, vai ajudar, porque no Goiás ele foi bem, sabe? Agora, no Cruzeiro ele não jogou, né? Ele teve uma lesão já lá e ficou. O Castan assumiu a titularidade e não saiu mais lá. Agora o lateral direito eu não sei, não posso falar nada. Talvez eu vou dar uma analisada depois nos highlights. E entrar nesse ponto aqui. Quem assiste o Podcoxa desde a primeira edição sabe que tem os highlights. Temos highlights, especialista de highlights na mesa. Então vamos falar mais sobre ele depois. Assisti ambos os highlights. Sim. O do lateral direito é um negócio bem assim, editado. olha, Não, eu vejo o highlight que tá disponível. Não sou responsável pelo highlight. No lateral direito é complicado. Ali, não sei se vai dar certo. O do Reinaldo tem highlights bons, cara. O do Lucas a gente viu semana passada. Não, do Lucas é um negócio constrangedor. Tomando soco, raba de arraia, tudo. Pelo amor de Deus. Mas o highlights do Reinaldo dá pra ver que ele tem potencial, cara. Então, pra compor o elenco assim, cara, ele vai ser melhor que o Bruno Viana. Isso não é difícil. Nem, né? Então, mas já deu o melhor. Você sabe que a torcida do Coxa, cara, eu fico impressionado, tem umas coisas muito malucas que acontecem na torcida do Curitiba. Sim, cara. tem uns idiotas que cortam a camisa, né? Tem uns malucos que cortam a camisa. Tem tinha uns caras que eram fã do Muralha. Lembra que tinha uns caras que eram fã do Muralha? Tem gente que é fã do Manga, cara. No Manga tem bastante. Eles são bravos, hein? Tem uns que são bem bravos. Cara, é uma coisa de louco, cara. Até me fugiu o que eu tava falando, cara. Agora que você falou do Manga, eu já fiquei, puta, vai começar de novo a falar mal do Manga. Vamos passar então agora a falar do futuro. A gente falou do passado e do presente imediato aqui com o Thiago e tal, as perspectivas para o jogo com o Red Bull Bragantino. Domingo no Couto Pereira, certamente cheio. Que lugar está o Bragantino na tabela agora aqui? Eu vou olhar. Eu coloquei em algum lugar, mas eu perdi. Mas eu estou aqui com a tabela aberta. O Bragantino é o sexto colocado com 28 pontos, ou seja, tem o dobro de pontos do Curitiba. E aí, o que dá para esperar desse jogo aí domingo? Que, claro, como o Coxa acabou batido pelo Botafogo, que o Bragantino é um daqueles times que... natural, mas tem que ganhar, né? Que ganha jogo que ninguém acredita que ele vai ganhar, né? Que ele ganhou do Fortaleza, 3-0 lá em Fortaleza. Ganhou do Flamengo, meteu uma goleada no Flamengo.
Em compensação, ele dá umas tropeçadinhas na hora que ninguém acredita que ele vai tropeçar, assim. Não é aquele time que... Não é muito confiável, você acha? Não é que não seja confiável, mas não é aquele time que tem uma estabilidade. Não é constante. Isso. Não é constante, assim, sabe? Ele dá umas alternadas, assim. Ele me lembra um pouco o Cruzeiro, se bem que eles estão melhores que o Cruzeiro, assim. Sim. Sabe? Mas é um jogo que o Curitiba não tem outro. São 5 pontos de diferença pro Cruzeiro, é bastante. Eles têm. É um jogo que o Curitiba tem obrigação de ganhar. O Curitiba tem que ganhar. Só tem um caminho, ganhar ou ganhar. Não tem como empatar com o Bragantino dentro de casa. Nem pensar em alguma tragédia. O Curitiba tem que vencer o Bragantino. Mas aí uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Contra o Fluminense, o Coxa se moldou ali ao estilo do Fluminense e tal. E se defendeu bem e aproveitou ali para fazer os gols. O que vocês imaginam que vai ser esse duelo com o Bragantino, com essa obrigação de vencer e tal? Pode ser até um adversário mais perigoso, não sei qual que é a avaliação. Eu acho que vai lembrar um pouco o que foi o América. Bastante doação, bastante correria, muita luta, porque, como você falou, o Curitiba agora que vai ter que impor o jogo. Porque o Bragantino não vai atacar o Coxa dentro do Couto Pereira. Sim. Ele sabe que o Curitiba precisa do resultado. Então vai ter aquele famoso duelo tático entre os treinadores, mas ao mesmo tempo o Curitiba vai precisar se impor dentro de campo, como foi contra o América. Porque o América o até estilo aproveitou. do Fluminense muito definido, né? De ficar com a bola. É que quando você joga tal, com os né? times que estão brigando lá por Libertadores, é um tipo de jogo. Agora quando você joga com os que estão jogando o campeonato, que é o que agora que a gente tá falando, a gente vai começar a jogar o campeonato. É diferente o jogo, porque os caras não vão vir aqui atacar o Coxa dentro do Couto Pereira. Eles sabendo que o Curitiba precisa do resultado. Sabe? Você é técnico do Bragantino, quem é o treinador do Bragantino? O técnico do Bragantino é o Pedro Caixinha, que é um português. É um português, né? O português ele já sabe, ele falou assim, os caras vão precisar de 30 mil pessoas no estádio, que tudo que a gente tá sabendo aqui, todo mundo sabe. Sim. O estádio vai estar lotado, o Curitiba precisa ganhar o jogo para tentar sair da zona do rebaixamento nessa rodada. Eles não vão atacar o Coxa, eles vão jogar fechadinho, contra-ataque. E aí que entra o nosso glorioso Kozlowski de estudar a melhor forma de anular isso e ganhar o jogo. E não adianta aí, fazer Murilo? a mesma situação que foi feita com o Fluminense, que foi dar a bola, né? Não. Porque se você der a bola pro Bragantino, pra eles ficarem tocando lá os 45 minutos do primeiro tempo, acabar o primeiro tempo, sabe? Então, Que não pra é eles o empate é bom. Sim, não é que nem entregar pro Fluminense que viria pra cima e ia sair, entregar a bola pra eles, e eles indo pra cima, abriria espaços e criaria alternativas. Você não pode entregar a bola pro Bragantino, porque eles não têm interesse em ganhar. Pra eles, um empate ali tá... Sim, vai ficar Tá cozinhando. cozinhando, ali, né? tá bem positivo ali. Então o Curitiba vai ter que pensar em alguma alternativa, né? A gente tem o desfalque do Robson. Isso que eu ia falar, é um desfalque importante, né, Importante, cara? é. Porque o Robson, além de estar jogando bem na frente, ele salva o Natanael ali muitas Sim. vezes, né, cara? Tanto que ele tomou um cartão amarelo numa das coberturas que ele tava fazendo. Porque o Natanael, como o Murilo falou, ele já não é lá grandes coisas marcando, Aquele né? jogador que hoje todo mundo adora, um jogador intenso, né? Tá em todas as partes. Cara, e o que me do xingo campo e quando eu tal. falo mal do Natanael no Twitter é uma Se grandeza, você cara. falar mal de piada base é uma Os desgraça. caras... né? Pô, cara, o cara... Não, Na marcação... eu gosto do Natanael, mas também gosto, mas na marcação marcar é ele não uma sabe. desgraça, saca? Aí o Thiago achou um esquema, que é o quê? O Robson dá aquela apoio ali na marcação. Só que agora... Secretário de lateral. também. Isso. É, mais ou menos isso. Só que ele não vai jogar. Quem diria que a gente fosse sentir falta do Robson antes dele entrar em campo, hein, cara? Já foi pedido, teve o pronunciamento oficial do Murilo, teve o pedido de desculpas oficial pro Robson também, Sim. no podcast. Eu já pedi pro Robson, pra todo mundo. Pro já Bianchi, pedi. pra todo mundo, né? Mas e aí, quem Pro que... Vucevic vai falar? É verdade. Vamos ajudar o Thiago aí, quem que pode ser o substituto do Robson, como é que vai montar esse time aí pra domingo? Eu acho que ele vai colocar o Garcês ali pra ver o que acontece. Depois no segundo tempo talvez mude, porque o Caio não joga também, né? O cara tá O machucado Caio tá também. machucado, então é uma sinuca de bico ali na frente. Dos que contrataram, o único que tem o perfil de jogar ali pelos lados do campo é o Garcês. E o Garcês jogou muito mal contra o Botafogo, mas também era o primeiro jogo dele. Né? E entrou numa fogueira, né? Tá 3x1 o jogo já. completamente, Ou já sim. tava 4, agora não me lembro. Daí é mas complicado. inocente, jogou mal, mas foi inocente naquela situação. Então também é uma oportunidade pra ele que ele pode agarrar como o Diogo agarrou. Em casa, com a torcida toda a favor, né? De repente é um cenário mais favorável. Aí pro E tem cara. algo que não me assusta ainda mesmo, com o cenário de casa cheia ali. Teve dos últimos 2 jogos, tirando contra o Fluminense, né? Em casa, o Curitiba começou perdendo, foi lá e virou. Então é um time que tá preparado pra pressão ali com o Thiago, né? Não estaria com os dois. Talvez, existe a possibilidade, talvez ele botar o outro piá lá, é Diogo, né? Como é que é o... O Diogo Barbosa, Diogo na Barbosa. ponta lá, uma loucura completa. Talvez, né? Pode ser que aconteça uma coisa dessa, mas só que ele não joga dessa forma, né? Sim. Eu queria... Ele costuma usar isso aí como no segundo tempo para tornar o time mais ofensivo. Nessa forma que ele tem jogado com o Robson ali para trás, cara. Putz. Mas sabe o que mais chama atenção nessa discussão? Diga. Nenhum de nós está com medo do que o Thiago vai fazer.
Se fosse anteriormente, a gente... O Zago, o português então já tava desesperado. O que esse maluco vai fazer? Qual a desgraça que ele vai cometer que a Esses gente vai dias tomar no atrás eu nariz, tava sabe? falando sobre isso, cara. Que engraçado, né? Que o Thiago 2 vezes já, 3 vezes acho até. Não, contra o Botafogo ele não fez. A gente terminou com 2 laterais 2 de esquerdos cada lado e e 2 dois de laterais direito. direito. Um na frente e um atrás ali. Só que o Mourinho não fazia isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Os caras queriam matar ele. O Zago fez esse tempo atrás também, queriam matar ele. O Thiago faz e ninguém fala nada. Pra você ver como tá um momento Porque bom ele faz dele. certo, né, cara? Ele faz no momento certo. Não é que Sim. só que ele faz certo, ele faz no momento certo. Né? Eu queria que vocês falassem sobre a defesa do Curitiba, porque ficou uma impressão ruim. Aí vocês vão me dizer se do jogo, por causa tomou 4 gols lá no Rio de Janeiro e tal. Mas, em se tratando do líder do campeonato, é o suficiente para alguma mexida? Tem que continuar como é que tá? O que vocês acham aí da parte defensiva do Eu Coxa? acho que a gente teve 3 ou 4 jogos bons antes desse. Ali é um episódio que dá tudo errado e acontece, sabe? Você não pode mudar por causa desse jogo pontual. Tem o caso do VAR, que a gente falou, que influencia. Teve a falha do... Tem a falha do Nathanael, que influencia. Tem falha do Gabriel. Isso que eu ia falar, teve a falha do Gabriel. Enfim, também. Deu tudo errado ali. Acontece. O cara meteu 2 golaços, né? O Então jogador do acho que Botafogo, não desabona a Não, eu defesa sou do da Curitiba. seguinte opinião. Quanto mais você conseguir repetir o mesmo time, melhor. Porque você entrosa o time, os jogadores começam a aprender como que o outro tá jogando, o que ele pode fazer, sabe? Até você jogar por música. Então, eu acho que eu acredito que o Thiago não vai mexer em nada. A única dúvida que tem no time mesmo é quem vai entrar no lugar do Robson. Principalmente porque o Caio tá machucado. Senão era só botar o guri ali e já tava definido. Você entendeu? De resto, eu acho que ele não vai mudar nada. E como o Murilo falou, foi o dia que deu tudo errado. A gente foi prejudicado pela arbitragem 2 vezes no mesmo minuto, né? A gente teve um gol no lado e um gol dos caras irregular em questão de 2 minutos ali. Então não dá pra sacrificar ninguém. Murilo falou do Gabriel. Apareceram algumas críticas aí ao Gabriel. Poderia ter defendido aquele chute, aquele outro e tal. Vocês engrossam essas críticas ou acham cara. que também... Cara, poderia ter defendido, poderia, mas... Tomou. Não, mas isso é aquilo que eu ia falar, que eu tava fugindo, me fugiu aquela hora. Eu vou encaixar o Gabriel aqui nessa agora. A torcida do Curitiba tem uns malucos que não estão satisfeitos nunca com ninguém, assim, entendeu? Teve um cara que eu critiquei o Nathanael, ele falou, você deve ser desses que elogia o Gabriel. Cara, goleiro falha. E ele falhou. Ele falhou. E o fato dele ali é que ele falha pouco. Em comparação ao Muralha, pra mim tá tudo bem. Nossa sabe? senhora, perde o Muralha. Vou fazer o quê, sabe? Sem contestações ao Gabriel, então. Não, Segue. falhou contra o Botafogo, mas... Sim, mas é o goleiro. Você vai fazer Ele o vinha quê? ali 2 jogos anteriores ali muito bem, lembra? Contra o Fluminense, ele foi um dos melhores em campo. Aí falhou ali, teve um dos gols ele falhou. Só que também o placar é uma coisa que a gente não falou, né? Do Botafogo, o tal do Tiquinho Soares do Botafogo, joga uma bola esse cara. Pois hein? eu vou Eu ser elogiei, sincero. aí você vê os loucos das redes sociais. Eu elogiei ele, os caras brigaram comigo, os torcedores do Coxa. Desculpe, eu vou revelar a minha ignorância aqui, sem pudor. Eu nunca tinha ouvido falar no Tiquinho Soares. Também não. Antes Eu do tinha ouvido falar Botafogo... em Portugal lá, que eu lembro que Não, eu se nunca o- tinha visto jogar, né? Tipo, Se o Glauco tivesse aqui, ele já diria a ficha corrida não, inteira mas do o Glauco Tiquinho. é- Então... Mas Glauco? o cara realmente é um baita atacante. joga muita bola, cara. Joga muita bola. O Botafogo vai ganhar dinheiro com ele. Bem, eu acho que passeamos aqui pela nossa pauta de uma forma geral. Estou esquecendo de alguma coisa importante assim do dia a dia ou podemos passar para os últimos momentos do podcast? Não, só enfatizar que eu fiquei muito satisfeito com a contratação do Sebastião Gomes. Eu acho que esse cara... A gente tá, viu, Leandro, a gente está gravando, que é bom dizer, na quinta-feira, no início da tarde. Ainda não se sabe se ele terá condições de jogar, né? Mas ele vem para ser titular e essa é a minha curiosidade. Como que o Thiago vai armar o time com ele? Porque ele veio para ser titular. E quem que sai daí? É essa a Esse questão. é uma... Porque Porque o meio tá jogando muito bem o ali. trio ali tá jogando bem. O Bianchi, Alguém o... tem que sair, não dá Cara, para não, entrar e com outra, 12. E é engraçado que eles alternam qual é o melhor jogador, né? Sim. Você entendeu? Cada jogo um se O destaca. Bianchi se destacou 2 vezes, daí nesse jogo o Bruno Gomes fez um golaço, né? Foi um dos gols mais bonitos do Brasileirão. E o André fez um partidaço, cara. Tanto que renovaram o contrato dele, acho até foi por isso que ele renovou. Eu ia mencionar nessa parte da mensagem final. Eu sou contra a SAF, né? Como eu sou contra tudo, para todo mundo, né? Então, ali, mas 2 pontos da SAF, além da contratação do Seba, que é muito positiva, é uma contratação diferente do que vinha sendo feito, foram as 2 renovações.
A do Marcelino, quando precisou, e a do Andrei agora. E o Marcelino Então, foi grana, né? Tiveram sim. que pagar. Então, E não foi querendo barato. ou não, são 2 reforços, né? Pro Andrei podia sair no fim do ano. Pensando no médio e longo prazo, né? E o Marcelino, por sua vez, podia sair agora. Sim, até, né? podia sair na hora que o Racing pagasse ali, enfim. E foi caro, né? Coisa de $1 Foi. milhão, um negócio assim. Então, nesse ponto, concordo com ele. Mas a minha dúvida pra frente é essa. Como que o Thiago vai armar o time? Quem sai pra entrar o colombiano? Seba Gomes. Mistério. Bem, vamos seguir em frente aqui com um quadro que já está virando um clássico do Pod Coxa. Semana passada nós analisamos os highlights do Lucas Barbosa, que foram fantásticos, né? Tomando soco. Uma falta total de qualidade Qualidade no highlight. no highlight. Exatamente. Hoje vamos analisar o Rainer. Está aqui selecionado pelo Murilo. Skills, desarmes e arrancadas 2021. Bem-vindo ao Vasco, HD. Esse é o título. Vamos ver a performance do Rainer aqui nessa edição. Highlights com os melhores momentos dele. Vai lá, tá rolando. Qualquer coisa a gente para Ué, aqui. mas o que tem a ver o Barcelona com ele? Pois É abertura, cara. Mas ele tá jogando nisso aí, o Lucas no não? Tottenham. Que isso, cara? Ah, é só uma abertura? É pra induzir o telespectador ao erro, cara. Ah, entendi. Então, The Football Comps BR. Tá aí o Rainer, pelo Cuiabá. Ué, peraí. O que foi aquilo ali? Esse é- Cara, Pera aí. parece Volta. O que foi aquilo ali? Deixa eu ver o que foi aquilo ali, cara. Ele derrubou com o poder, cara. Mas pera, não, cara, mas não. Só jogo de corpo? Caralho, ele derrubou o cara. Ele tem com ability poder, no jogo, cara. no jogo de corpo, cara. Tipo, ó, a energia. Olha lá, dele- bem dormido, Opa! bem dormido. Boa. Bem dormido. Ó, Deu um drible ali importante. Deu. Pô, não mais perdeu um. a bola. Opa! Falta. cruzamento. Bom cruzamento. Bom cruzamento. Ó, muito bom. Muito bom cruzamento. Olha uma caneta ali e apanhou novamente. Peraí, vamos voltar. É que os caras têm que dar o replay ali, né? Você vê, não, passa é. muito rápido. O cara tinha que destacar no Olha melhor. lá, caneta. Opa. Deixou e foi derrubado. Caneta Bom. e caiu. Esse aí é ele? É ele. Olha só que lançamento. Vai à esquerda? ó. Com a canhota? lançamento, Com a canhota. Cara. Boa. Isso aí eu não entendi porque Esse- que ele Não, selecionou mas esse é- lance, É não. por causa que ele tá tirando, ele tá defendendo, acho que é isso. Ah, bom, então pode ser. Esse é o lançamento lá, ele tá defendendo, ó. Ó, bem Ah, observado, ó, bem belo observado. salto, hein? Acrobático. Esse daí Ó, foi tentou surpreender o É, goleiro. Tentou não surpreender o surpreendeu. goleiro. Aquele ali podia não estar no lance. Vamos Ele ver. derrubou outro cara ali com É, o poder ele do derrubou É, pensamento. vamos botar muito rápido, é difícil de fazer análise. Ó, Olha, é o mesmo lá, é o É, mesmo, só que agora só que- aberto. Repetiu o highlights aí, Outro ó. ângulo aí. Tá faltando material, Ó. sofreu a falta. Isso não é Vai, ele. não, ele vai desarmar. Ah, ali, desarmou. cara. Bom de desarme. Bom desarme também. Bom desarme. Ó, É lá, desarme, ameaçou. Opa! E driblou agora? bem. E agora? Opa! Ah, Aí tá é bom. culpa Não, dele, que mas não ele é botou a culpa, bola lá. ele Ele botou a bola lá. Aí, ó. Ó lá, arrancada. Pô, Arrancou. olha o Opa! drible, mas eles fizeram um efeitinho cafajeste ali, hein? Volta, Pra vamos ver. ludibriar o torcedor. Olha ali, ó, veja. ó. Ah, mas ele deu o drible mesmo. Não, ele driblou, mas fez parecer melhor do que era. Parecia que ele passou no raio-x no meio dos caras. Exatamente. Análise de Cruzou a raio. bola. aí, ué, tem- Esse aí foi um É, daqueles Vai highlights. desarmar aí, esse é bom. Bom Bela desarme. desarme, muito preciso. Ó, Olha, cara, ele tem um poder de deixar os caras no chão assustador, hein? Ele tem. Aí. cruzamento. Lançamento. Né? Lançamento. Foi bom, hein? Foi Eu bom. gosto desse, eu não sei porque que ele não. Ah, tá, era eu que É, tava com você que é o problema. Né? especial. Meu Deus, que vergonha. Esse eu não entendi nada. Pô, ali saiu Olha, no meio. Vamos voltar. Ah, esse aí já era. Arrancou, Bom, cortou, biquinho, fez. biquinho e acertou o Corta biquinho pra agora. lá, corta pra Esse cá. lance é Opa! potente, cara. Aí, ó. Vamos ver, o que mais? Vai correr, Arrancada, cara. Você arrancada. vai correr e ninguém Não, pega. ninguém ele. pega. Sofreu a falta. Dominou com o braço ali. Era ele ali? Era Não, ele. era ele? Não parecia. Bom, Tá aí. agora meteu Já acabou. Mandou bem. Nossa, E aí? Que nota que você dá? Veredito pro O highlight. highlight dele, no máximo, um 4. 4. Podia ser muito melhor. Mas problema de edição ou de falta de conteúdo? Quando o problema é da edição, normalmente é falta de conteúdo, né? Então, assim, Eu não vou ser tão cruel, eu dou um 5.2. bom. Tá entre 4 e 5.2 e o veredito era não contratem. Pelo Bom. highlight, não contrataria. Tomara que ao vivo tenha Tomara se que cara saia minha melhor. boca, meta gol lá, vou comemorar, se meter, azar. Mas o highlight pro cara é ruim.
Bem, estamos chegando aqui na reta final de mais um Pó de Coxa, é um momento importante aqui do nosso encontro. A gente prometeu lá no início de tratar um pouco de forma mais aprofundada, com mais energia, sobre a figura do VAR. A gente, inclusive, conseguiu, no mercado paralelo, um VAR oficial. Oficioso. E a gente conseguiu a monitor aqui, que está conectado aí com todas as cabines do Brasil inteiro para decisão aí do árbitro de vídeo. E eu queria que vocês falassem. O Leandro deixou que não gosta de VAR, que não adiantou nada, que não serve e tal. E aí, Leandro? Eu não gosto do VAR no Brasil, né? O Brasil, ele consegue estragar até as ideias boas. Porque você vê no futebol, nas ligas europeias lá, o VAR funciona. Bem. Funciona. Não funciona bem, assim, porque às vezes é demorado demais e tal. E muitas vezes o VAR para uma coisa, o juiz não aceita. Sabe, é comum isso lá fora. Aqui não, aqui é difícil o juiz encontrar o VAR. Se vai pro VAR é porque vai mudar. O Brasil conseguiu estragar o VAR, porque o VAR no Brasil eu considero uma porcaria. Essa que é a verdade. Eles param o jogo quando não precisa, eles marcam coisa que não foi igual foi o jogo do Curitiba e Botafogo. Eles deixam de marcar lances que foi, sabe? Induzem o juiz ao erro, e se bem que o árbitro também já por sua natureza erra também. Então não vou nem falar mais o que eu deveria, porque o meu advogado Murilo, proíbe. Tua apreciação sobre esse personagem do futebol moderno, né, já há alguns anos aí, que é o VAR, árbitro de vídeo. VAR é uma muleta para toda incompetência da arbitragem brasileira ali. Como eu mencionei no começo do programa, né? Eu já parto do princípio que todo árbitro é mau caráter e bandido, porque ninguém quer ser árbitro, né? A pessoa que vai falar na escola que quer ser árbitro de futebol, não existe isso. Então o cara já está mal intencionado. Então agora ele tem um instrumento para potencializar as más intenções deles. E é curioso como as coisas vão mudando de perspectiva, né? Inicialmente o VAR era encarado como grande solução para todos os problemas, né? Não, porque a imagem, porque não tem como brigar com a imagem, porque você vai poder fazer avaliação ali e tal, não sei o quê. Aí, rapidamente, especialmente no Brasil, ele caiu num descrédito e hoje a grande defesa do VAR é assim, mas preferia antes? Você gostava de antes? Achava que era melhor antes? Ou seja... meio que já ficou senso comum que o troço é ruim também. É ruim, mas só que menos pior do que era antes. Agora, se o negócio é feito para ser uma solução e só consegue ser menos pior, tem muita coisa errada. Isso tem que, né, melhorar e tal. Mas enfim, e aí a questão, só para a gente concluir, sobre a atuação do VAR no jogo contra o Botafogo, né, Murilo? A atuação do VAR no jogo contra o Botafogo me deu vontade de fazer igual alguns jogadores já fizeram, de quebrar o VAR. O próprio Gatito do Botafogo, né? O goleiro, ele deu um chute no VAR. O Grêmio, né? já quebrou o VAR. Vamos quebrar esse VAR aí também. Vamos quebrar esse O Murilo... Por favor, mensagem na tela. Tá aí, acho que agora está solucionado o problema. Já que os jogadores do Curitiba não puderam fazer isso em campo, porque dá punição. Suspensão e tal. De 6 meses, multa. E esse era o VAR que estava lá no Engenhão. Esse é o VAR que a gente trouxe aqui pro programa. Então a justiça foi feita agora. Isso aqui, cara. Não adianta, né? Maravilha. Bom, é isso. Descanse em paz aqui, o VAR. O finado VAR. O finado VAR. Voltamos na próxima semana com Glauco. Gasparim de volta às atividades. Murilo, Leandro, obrigado aí pela presença. Valeu, até a próxima. E até a próxima. Obrigado e até a próxima.